Olá! Afinal, qual é o Brasil real que o novo governo que assume em janeiro vai encontrar? Muito além da dívida, do déficit fiscal e de outros números da economia, existe um país habitado por mais de 200 milhões. São pessoas que necessitam de serviços de saúde, educação, transporte, segurança, saneamento e muito mais. Precisam de empregos e de algum sinal de que conseguirão levar alimentos à mesa, pagar as contas e manter os compromissos do dia a dia. Tudo isso faz parte de um xadrez tão complicado que os economistas ou governantes não dominam com precisão, sem contar o fator político, é claro. Nessa edição do Matéria de Capa, vamos mostrar alguns retratos desse Brasil real. E tem mais. O que podemos aprender com os países mais bem-sucedidos no setor educacional? Fique com a gente. Tirar mais de 12 milhões de pessoas do desemprego, promover a retomada do crescimento econômico sem ter dinheiro para investir e descobrir um meio de cobrir o rombo de 150 bilhões nas contas públicas. Esses são apenas alguns desafios à espera do novo governo que assume em janeiro. Mais do que os 12 milhões de brasileiros que estão sem trabalho, ainda existem outros 4 milhões que simplesmente desistiram de ir atrás de um emprego. Este, sem dúvida, é o maior desafio para o novo governo. Com o PIB, que é a soma de tudo que o país produz em bens e serviços, crescendo apenas 1,5% ao ano, essa tarefa se torna ainda mais difícil. Caso sejam concretizadas as previsões de crescimento para o próximo ano, em torno de 2%, o máximo que se poderia chegar seria criar um pouco mais de 1 milhão de empregos. Assim, será necessário muito tempo para se reduzir as taxas de desemprego a índices minimamente civilizados. Acontece que, para se promover o crescimento econômico e gerar postos de trabalho, é preciso investir, principalmente em obras de infraestrutura, que demandam mão de obra em larga escala. Mas o orçamento do governo está comprometido em cerca de 98% com despesas obrigatórias, como salários do funcionalismo, gastos com a Previdência, saúde, educação e muitas outras. Sobrariam apenas 2%, mas o Congresso e o próprio governo não param de criar novas despesas. Nesse quadro, só é possível contar com investimentos privados, e esses andam cada vez mais escassos. Ao mesmo tempo, as contas públicas não fecham e o déficit atual gira em torno de 150 bilhões de reais. Para cobrir o rombo, o governo vai aos bancos e faz empréstimos, o que aumenta ainda mais a dívida pública. Para a maioria dos economistas, a solução do problema passa por uma reforma da Previdência, tendo em vista o envelhecimento da população. O número de aposentados está sempre aumentando. Eles precisam receber, mas deixam de contribuir ou, dependendo da faixa de salário, contribuem menos. Os especialistas também defendem a redução do tamanho do Estado, ou seja, se livrar de algumas estatais, que são fonte de problemas, como a corrupção. Atualmente, o país tem 150 empresas estatais, muitas delas deficitárias. Para se ter uma ideia, ainda existe uma estatal chamada EPL, Empresa de Planejamento e Logística, criada em 2012 para desenvolver o projeto do trem-bala. Já faz tempo que o governo desistiu desse projeto, diante do alto custo e da falta de recursos. Mas a EPL ainda tem mais de 100 funcionários, muitos com salários acima de R$20 mil, e custa cerca de 70 milhões de reais ao ano aos cofres públicos. O principal problema hoje no Brasil, que requer a ação mais imediata no próximo governo, será o problema de reequilibrar as finanças do Estado brasileiro, né? E aí é um problema em diversos níveis, do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. Muitos desses governos gastaram ao longo do tempo mais do que arrecadavam, né? Deram aumentos para os funcionários públicos, foram muito generosos, criaram programas, muitos deles com mérito, mas infelizmente o dinheiro hoje não tem se mostrado suficiente. Então acho que o principal desafio do próximo governo é reequilibrar as finanças públicas. É um desafio muito grande, requer escolhas dificílimas, muita capacidade de articulação política, porque muitas das medidas que você precisa tomar dependem de aprovação de emendas constitucionais, que requerem uma maioria qualificada do Congresso. Então é um desafio não trivial e que vai requerer muita capacidade do próximo governo. Hoje você não tem muito espaço para investimento público. O Estado brasileiro
e eu estou dizendo aqui a União, os estados, os municípios em geral, a maior parte deles não tem recursos para investir. Você vê que até o estado de São Paulo, que é o estado mais forte da federação, que tem muita receita própria, teve dificuldade em dar prosseguimento a obras. Ele teve que parar diversas obras porque não tinha mais recurso para investir. Isso é verdade aqui, é verdade na União e é verdade em vários estados. Então, o que o estado tem que fazer? Um caminho aqui que se encontra é você melhorar o ambiente de negócio, melhorar as regras e ter um programa de forma a facilitar o investimento do setor privado em atividades típicas do setor privado, produção de carro, produção de roupa, produção de linha branca, essas coisas, e o investimento de empresas privadas na prestação de serviços públicos. Então, tem um programa de concessões com regras claras, estáveis, e que você consiga dar alguma ideia, alguma previsibilidade de retorno para o setor privado, porque sem isso ele não investe nessas atividades, em concessão de estrada, em concessão de porto, aeroporto, de energia elétrica, sem garantias de regras claras e estáveis que garantam o mínimo de racionalidade, de previsibilidade, o setor privado não investe nessas atividades. Então aí você tem que mudar o marco regulatório, que também vai enfrentar alguns obstáculos, resistências de interesses aí que estão encastelados no Estado brasileiro. Sem isso, você também não consegue atrair investimento privado para essas atividades que são hoje prestadas pelo setor público. A cada ano, quase 3 milhões de alunos entre 15 e 17 anos abandonam a escola no Brasil. Isso significa que 1/4 dos jovens nessa faixa etária estão afastados dos estudos. E eu quero saber qual dessa função é fazer qual é a parte do gráfico que aparece acima da justiça. Tá? O Brasil tem cerca de 10 milhões de jovens entre 15 e 17 anos. Todos os anos, 1 em cada 4 deles abandona a escola. Isso corresponde a um universo de 2.800.000 rapazes e moças que, de acordo com a Constituição, deveriam estar frequentando a escola. A ser mantido esse ritmo, o país levará 200 anos para atingir a meta estabelecida pelo Plano Nacional de Educação, que é de universalizar o ensino médio para essa faixa etária, que já deveria ter sido alcançada no ano passado. As principais causas da evasão escolar são a pobreza, entre os meninos, a busca por ocupação no mercado informal, entre as meninas, a gravidez precoce e maternidade, dificuldades de transporte e defasagem no aprendizado no ensino fundamental, que impede os alunos de acompanharem os colegas. O estudo do INSPER sugere meios para se combater a evasão escolar. A criação de cursos profissionalizantes, um sistema de aconselhamento e assistência psicológica, práticas esportivas e artísticas, flexibilização dos horários das aulas e mudanças nos sistemas de avaliação. Esses dados constam de estudo elaborado pelo INSPER, o Instituto de Ensino Superior em Negócios, Direito e Engenharia, com apoio dos institutos Ayrton Senna e Unibanco. Melhorar o nível de ensino nas escolas de todo o país é o único caminho para alcançar o desenvolvimento econômico e social. A afirmação é de um especialista que acompanha o setor de ensino em todo o mundo. Today, every young Korean finishes high school. Andreas Schleicher é diretor do Departamento de Educação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Ele é um dos criadores do PISA, o exame aplicado a estudantes do ensino médio em 70 países, que se tornou a principal avaliação da qualidade do ensino no mundo. Ao comentar a situação do ensino no Brasil, ele afirmou que mesmo diante de um cenário de crise econômica e desemprego, não há outro caminho para alcançar o desenvolvimento que não seja o da educação. Schleicher alertou que não faz sentido um país esperar até se tornar rico para investir mais nesse setor. A qualidade da educação, segundo ele, não tem a ver com o grau de riqueza, mas com o investimento inteligente dos recursos disponíveis. O especialista alemão lembra que nos anos 60, a Coreia do Sul, recém-saída de uma guerra, era muito mais pobre que o Brasil e usou os recursos que tinha em educação. Foi assim que se tornou um país rico e uma potência regional na Ásia. Para Schleicher, o Brasil deve seguir o exemplo de outros países e oferecer algum tipo de formação continuada, de nível técnico, após o ensino médio. As pessoas precisam de algum aprendizado nessa etapa, mas isso não significa ir para a universidade. E ele acrescenta, buscar um diploma universitário a qualquer custo em áreas já congestionadas não é o modelo para o século XXI.
Criada em 1948 para ajudar a promover a cooperação e o desenvolvimento na Europa do pós-guerra, a OCDE passou por uma grande transformação em 1961, visando uma atuação em escala global. Atualmente tem 36 países membros, apenas 2 da América Latina, o México e o Chile. O pedido de ingresso do Brasil, que ainda não é considerado membro pleno, está sob avaliação. Para ser aceito, um país deve se comprometer com os princípios da democracia representativa e da economia de mercado. A gente superou já alguns desafios na educação. Muito se fala hoje, se você encontra uma pessoa aí dos seus 60, 70 anos, ela fala, na minha época a escola pública era muito boa. Isso é verdade, a escola pública era muito boa, mas ela era muito seletiva. Ela servia simplesmente uma elite urbana, né, de classe média, e ela excluía a maior parte dos brasileiros do aprendizado, do conhecimento. Então, ela não era uma escola pública boa, ela só era boa para quem a frequentava. A partir dos anos 80 para cá, a gente conseguiu estender o alcance da escola pública, de forma que hoje quase todas as crianças do ensino fundamental, aí com menos de 14 anos, hoje estão na escola. É algo que supera aí 90%, 95%. Então isso é uma notícia muito boa. Mas nós temos também notícias ruins, né? Com esse processo de universalização, e acho que talvez ele tenha sido feito de uma forma muito rápida, era inevitável, a qualidade caiu bastante. Então nós estamos atendendo hoje um público que é muito mais vulnerável e acho que não se fez no momento certo o investimento para que a gente atendesse. Então hoje os alunos estão na escola, mas não estão aprendendo. No caso do ensino médio, ele é um pouco mais sério ainda, porque a taxa de desistência, as pessoas que abandonam a escola, a taxa de evasão, ela é muito alta. Então hoje a cada jovem que entra no ensino médio, a cada 2, 3 jovens, um deles vai abandonar antes de concluir. Então esse é uma estatística muito ruim. A gente não está formando o cidadão e principalmente a mão de obra para trabalhar no futuro. Então essas pessoas vão, com baixa escolaridade, elas vão se tornar menos produtivas do que elas poderiam ser, e isso vai ter um impacto na economia brasileira, que a gente não vai conseguir produzir com o recurso que a gente tem o máximo que a gente poderia. Então é algo que exige, sim, uma ação imediata, porém, temos que lembrar o seguinte, o efeito não é imediato. Por falar em educação, vamos rever os dados mais recentes do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, que acabamos de mencionar. Entre os 70 países analisados, o Brasil figura entre aqueles com pior desempenho. Em ciências, nossos alunos do ensino médio ficaram no 63º lugar. Em matemática, no 65º e em leitura, no 59º. Realizado a cada 3 anos, o teste mede o desempenho escolar de jovens de 15 a 16 anos nos 3 quesitos principais. No total, 23.141 alunos de 841 escolas brasileiras foram avaliados. Os 3 países que ocuparam as melhores colocações foram Singapura, Japão e Estônia. No próximo bloco, o índice de desconfiança da população com a classe política bate recorde. E mais, o brasileiro anda com medo de sair de casa e à noite tem gente que não dá nenhuma volta no quarteirão. A gente volta já. Um estudo mostrou que o brasileiro anda assustado e cada vez com mais medo de andar sozinho à noite, mesmo perto de casa. 7 em cada 10 pessoas não se sentem seguras para dar uma simples volta no quarteirão depois que anoitece. É o que revela a pesquisa Percepções da Crise, da Fundação Getúlio Vargas, que faz parte de uma série iniciada em 2010. O medo da violência atingiu em 2017 o ponto mais alto desde o início da série. Entre os entrevistados, 68% disseram se sentir inseguros em andar à noite na sua vizinhança. Em 2010, esse índice era de 59%. Em 2012, 53%. E em 2013, 65%. Ainda em relação ao tema da segurança, o país superou pela primeira vez a média de 30 homicídios para cada 100 mil habitantes, considerada extremamente alta.
Essa taxa é 30 vezes maior que na Europa. De acordo com o Atlas da Violência 2018, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 62 mil pessoas foram mortas em 2016, o levantamento mais recente. Uma das conclusões do estudo é que a falta de investigação e elucidação dos crimes leva à impunidade e ao aumento do número de homicídios. Além da insegurança, outra preocupação dos brasileiros hoje é com a classe política e os governos. A pesquisa Percepções da Crise da Fundação Getúlio Vargas também apurou como a população avalia a classe política, e a conclusão é preocupante. O índice de desaprovação é de 86% para apenas 25% em 2010, no início da série. E mais, 82% dos entrevistados disseram não confiar no governo e apenas 14% disseram acreditar na honestidade das eleições. Coordenado pelo diretor do FGV Social, Marcelo Neri, o estudo conclui que houve alguns avanços na distribuição de renda e na expectativa de vida após a Constituição de 1988. Mas ainda falta muito para se alcançar um melhor equilíbrio socioeconômico entre a população, que leve à redução das desigualdades. Desemprego, essa é uma questão importante, que só vai ser resolvida, só vai conseguir sair dessa taxa de 12% para uma taxa mais civilizada aí, em torno de 6, 7%, com o crescimento da economia. E o crescimento da economia, por sua vez, ele só vem de uma forma um pouco mais sustentada, mais robusta, que seja mais percebido pelas pessoas, se a gente resolver esse problema do Estado. De onde vem, qual que é a fonte de crescimento da economia? A gente precisa investir. O setor privado, o setor público hoje não se encontra em condição de investir, as finanças do setor público ele não tem dinheiro para fazer isso daí, então o investimento tem que vir do setor privado. Só que o setor privado tem muitas dúvidas se vai investir porque a gente não sabe como que vai se resolver essa questão fiscal. Então um dos caminhos que eventualmente pode ser adotado, que talvez não seja a melhor escolha, é ter uma majoração de alíquotas de certos tributos. Isso faz com que crie uma incerteza, você não sabe se o que você está investindo hoje, se você vai ter um retorno disso amanhã. Então, enquanto essa questão do governo, de como a gente vai resolver esses dilemas fiscais em qual a gente se encontra, essa armadilha, o setor privado não vai voltar a investir, as pessoas não vão voltar a consumir. E com isso a economia não cresce. A economia não crescendo, a gente não gera empregos. As brasileiras estão tendo cada vez menos filhos e engravidando cada vez mais tarde. A pesquisa do IBGE revela que as famílias brasileiras estão reduzindo o número de filhos. A média atual no país é de 1,7, inferior à média da América Latina, que é de 2. Há 25 anos, as mulheres brasileiras tinham, em média, 3 filhos. Na década de 60, a taxa de fecundidade era de 6 filhos por mulher e elas engravidavam, em geral, antes dos 20 anos. Entre os motivos que levam as famílias a ter um número reduzido de filhos, destacam-se o receio de não poder dar a eles condições ideais de saúde e educação e a dificuldade para conciliar a vida profissional e pessoal. O levantamento também mostra que algumas mulheres acabam tendo mais filhos do que planejavam por falta de acesso a serviços de saúde e métodos contraceptivos adequados. Já a redução na taxa de natalidade leva ao envelhecimento da população. Em 2004, os idosos eram 9,7% dos brasileiros. Hoje correspondem a 11,2%. Previdência social é a maior despesa hoje de diversos governos, principalmente do governo federal. Então, o Brasil tem um quadro muito anômalo em termos de previdência. Os brasileiros se aposentam muito cedo e, infelizmente, com um salário muito alto. Isso é particularmente verdadeiro no setor público, em que aí realmente as pessoas se aposentam com o salário integral, os que foram admitidos antes de 2003. Então, é um regime hoje que tem se mostrado insustentável
e que esse quadro é ainda agravado pela questão da transição demográfica pela qual passa o Brasil. Então a Previdência ela foi concebida num período em que o Brasil tinha muitas pessoas em idade ativa, muitos jovens, de forma que os idosos, aqueles que se beneficiavam da Previdência, eram um grupo pequeno em relação ao restante da sociedade. Esse quadro hoje no Brasil ficou diferente. As taxas de natalidade têm caído, as taxas de mortalidade, a expectativa de vida em todos os estados, felizmente, é uma notícia muito boa, tem aumentado. Então hoje a gente tem uma sociedade que tem muito mais idosos em relação à população jovem do que tínhamos no passado. Então esse conjunto de jovens hoje não é suficiente para sustentar os idosos naquela concepção, naquilo que foi prometido, que tinha sido idealizado no passado. Então nós vamos ter que rever o nosso pacto social, o nosso acordo e mudar as regras de reforma da Previdência. As pessoas vão ter que se aposentar um pouco mais tarde e os funcionários públicos têm que ter um regime de previdenciário igual ao de todos. Acho que não tem sentido a gente dividir o Brasil entre funcionários públicos e as pessoas do setor privado. Acho que é interessante que todos tenham as mesmas regras previdenciárias, que todos se aposentem com a mesma idade e com a mesma taxa de reposição salarial. Eu falo isso numa condição muito tranquila porque eu sou funcionário público e uma reforma desse tipo seria nociva a mim mesmo, pessoalmente. Mas eu acho que o Brasil, sem uma discussão muito séria de previdência, que é dolorido, é um tema polêmico, eu acho que o Brasil não avança. Daqui a pouco, os países que têm muito a ensinar ao Brasil quando se trata de sistema educacional. E ainda, nas escolas de sucesso pelo mundo afora, o professor simboliza respeito e admiração. Não sai daí. São muitos os países que podem servir de exemplo para o Brasil quando se trata do tema educação. Um deles é Portugal, que, embora figure entre as menores economias da União Europeia, tem alcançado ótimo desempenho no setor educacional. Há mais de uma década, Portugal vem evoluindo nos índices do PISA, o programa de avaliação de alunos do ensino médio, que contempla as disciplinas de ciências, leitura e matemática. Além de ser um dos poucos países que mantém evolução constante, os alunos portugueses se mantêm acima da média nos exames de avaliação. Entre os segredos desta evolução destacam-se o investimento em saúde e educação das crianças de 0 a 6 anos, com 2 anos de educação pré-primária gratuita, a escolarização das mães e o comprometimento da família com a escola. Foco no desempenho dos alunos, com o planejamento das atividades de acordo com os resultados. Atividades orientadas para a recuperação. E, por último, o apoio individualizado, oferecido a cada aluno que não esteja acompanhando os demais. E o que mais o Brasil poderia aprender com outros países que apresentam ótimo desempenho em educação? Vamos ver alguns exemplos. No Japão, um dos países mais bem situados nos índices do PISA, a valorização do professor é um dos pontos fundamentais do sistema de ensino. Mas as tarefas do professor vão além da sala de aula. Ele também é responsável pelo aconselhamento dos alunos, incluindo visitas às famílias. Já os alunos, para que aprendam a respeitar e valorizar as escolas, também participam da limpeza das salas e corredores. Por sua vez, os pais também têm muitas tarefas a cumprir, principalmente se o filho estiver no ensino fundamental. No sistema japonês, qualquer aluno que não esteja obtendo bons resultados é imediatamente colocado em programas de reforço, com supervisão diária. A Finlândia, outro país que ocupa as primeiras colocações nos rankings do PISA, também tem exemplos a oferecer. O primeiro deles é que equipes de pedagogos e psicólogos acompanham o desenvolvimento de cada criança, identificando no primeiro momento problemas como a defasagem e a necessidade de apoio. A educação pública de alta qualidade não é apenas resultado de políticas educacionais, mas também de programas sociais. Segundo os responsáveis pelo setor, o estado de bem-estar social finlandês desempenha um papel crucial para o sucesso do modelo, ao garantir a todas as crianças oportunidades e condições iguais para um aprendizado gratuito e de qualidade. Para completar, os professores são sempre escolhidos entre os melhores alunos nos cursos de graduação e mestrado. Na última edição do PISA de 2015, um país surpreendeu, aparecendo em terceiro lugar, atrás apenas de Singapura e Japão, a Estônia, pequeno país situado à margem do Mar Báltico. O sucesso desse país se baseia em 3 pontos fundamentais. O acesso ao ensino em todos os níveis é universal e gratuito.
Os professores e as escolas têm ampla autonomia no que se refere à metodologia de ensino e os currículos são constantemente atualizados. E a educação é valorizada pela sociedade. E tem mais, as refeições de material didático são gratuitos e os alunos recebem ajuda para pagar o transporte público. São muitas as propostas que circulam por aí que ultrapassam os níveis da lógica e da sensatez. Uma delas é a ideia de retirar o Brasil do Acordo de Paris. Enquanto diversos países tentam cumprir as metas propostas que visam conter o aquecimento global, o Brasil parece ir na contramão. Com o avanço das novas tecnologias que permitem reduzir o uso dos combustíveis fósseis, é natural que todos os signatários façam um esforço para alcançar as metas estabelecidas. Mas depois que Donald Trump anunciou a saída dos Estados Unidos do tratado, há quem pense em fazer o mesmo aqui no Brasil. O canal dos Insensatos sempre abriga mais um. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui e voltamos no próximo domingo, nesse mesmo horário. Uma ótima noite a todos e até lá.